Então vamos falar do Vinland Saga, todo o final do anime, toda a reta final, que ao contrário de Hoshai no Sora, não me decepcionou. O Vinland foi bom pra caramba e a gente vai comentar por cima o que foi interessante dos episódios 19. Eu acho que é 19, eu não lembro qual foi o último que a gente comentou, mas é do 19 ao 24. E foi bom, fechou tudo. Vinland Saga não me decepcionou em 2019. E esses últimos episódios se trataram do plotzinho, do arco que pode ser considerado da conspiração contra o rei, é isso? Por aí. De Só... passagem, depois que o anime acabou, eu fui ler um mangá. Eu li um capítulo, eu acho. Leu quantos capítulos porque cortou? Uns 10, eu acho. Caramba, que muito. Mas então, se for pra pegar pra ler o mangá, já tô dando a informação. Se for pegar pra ler o mangá, eu recomendo pegar do capítulo... É porque assim, lembra que o diretor, eu acho que foi o diretor que tinha dito que ia mudar algumas coisas? O que ele mudou? Tenta adivinhar aí. Cara, Não houve mudança. Eu li o último capítulo do episódio no mangá e ele cortou umas frases e deixava mais claro umas coisas, mas... Isso, mas aquilo foi relevante. Não existiram mudanças. Foram mudanças, mas... Se decide, DJ, por favor. Não, mas adivinha o que não foi igual ao mangá. Tenta adivinhar aí. Aquela cena do pássaro? Sim, tem a ver. Mas foi algo maior do que isso. Deixa eu ver, no mangá não tem o último encontro do Thorfinn com o Leaf? Seria isso? Então, e não é. Porque é o seguinte, o conflito do Askeladd, o Thorfinn, aquela cena lá, que o Askeladd mata o Bjorn, aí depois o Thorfinn luta contra o Askeladd, sabe aquilo? Sim. Aquilo foi episódios 22. Foi episódio 22. Se fosse adaptado na exata mesma ordem do mangá, aquilo seria o episódio 19. 18 ou 19. Sabe quando eles chegam lá naquela cidade, a galera chega lá na cidade, aí tem lá aquele assassinato lá naquele... Sim. Do príncipe, só que não era tudo armação? Sim. Aquilo acontece depois do conflito Askeladd e Thorfinn. Toda a reta isso eu tô falando do anime agora. Toda a reta do Thorfinn e Askeladd lutaram. Thorfinn ficou todo quebrado. Aí ele encontra com aqueles caras no meio da rua. Depois ele é preso. Depois aparece o Leaf. E depois o Leaf faz aquele discurso lá. Aí depois o Thorfinn sai da prisão. Vai no barco. Vê os pássaros. E por algum motivo volta lá pra situação. Tudo aquilo ali é invenção do anime. Toda essa linha narrativa do Thorfinn. E ficou melhor do que no mangá. Pera, então você quer me dizer... No mangá, então, o Thorfinn não mata o assassino, né? Mata, mas aquilo acontece... Deixa eu pegar uma linha temporal, então, do que é pra ser no mangá. Tem a luta do Thorfinn contra o Thorkel. Sim. Aí aquilo... Sim, eles se encontram com o exército do Floki, certo? Eles ficam naquela casa, eles se encontram a primeira vez com o rei, certo? Essa parte eu já não tô mais lembrando. Eu não tô dando informação errada. Mas presta atenção, capítulo 49... Presta atenção, capítulo 49 é quando o Thorfinn mata o assassino. Tá, isso foi antes ou depois da backstory da Askeladd? Depois. Porque a backstory do Askeladd, ele é logo depois da batalha. E essa batalha já ocorreu antes. Enfim, é como se eles reorganizaram as situações, enquanto no mangá é muito mais direto. No mangá é muito mais conciso. Existe a batalha, Thorfinn, Askeladd e a backstory da Askeladd. Depois, próximo momento, eles chegam na cidade e a conspiração. São coisas mais separadas. O anime intercalou as duas. Foi isso. Eu recomendo, assim, quem for pegar o mangá, eu recomendo pegar lá do capítulo 46 e vai folheando. Não precisa ler, não. Eu recomendo folheando só pra ver quais foram as mudanças. Eu acho isso interessante. Todo esse conflito do último episódio, eles lá, do rei, Askeladd, aquilo ali é capítulos 51 a 54. Então o anime adaptou até o capítulo 54 e onde começa o novo arco mesmo é o capítulo 55. E tanto assim, o último... Pelo que eu vi das frases cortadas, tipo, do último capítulo que eu vi, dá impressões diferentes. Por exemplo, no mangá parece que o Canute é bem mais ativo em toda aquela última cena. E uma coisa que não é deixado clara, mas... Primeiro que no anime aquela cena do Askeladd morrendo é bem mais longa. No anime?
É. Mas isso é algo que vai acontecer inevitavelmente, porque o anime controla o tempo de cada coisa e no mangá não. Sim. E outra coisa, no mangá é deixado óbvio que, tipo, que apesar de que o Kanouchi não vai... Que o Kanouchi falou que vai dar uma punição pro Thorfinn. Que a gente descobre no mangá depois, que o Thor virou escravo. Isso. Mas então, foi isso? Será que essa punição dele virar um escravo está diretamente relacionada àquela situação ali, a essa punição que o Canute deu a ele? Deve ser, pô. Sei lá, Porque... pra mim, eu acho que não. Eu sei que parece, é muito sugerido que mas tendo um olhar maior pra situação toda, eu acho que meio que não... Eu acho que são coisas separadas. Não, pô, qual seria o contexto? Então, tipo, o Canute, pra ele ter respeito, assim, ele vai precisar punir ele, porque senão ele fica sem moral nenhuma. Mas como ele não tem nada contra o Thorfinn, ele só pega e manda ele virar escravo. Olha, no anime, isso não existe isso no mangá, mas aquela cena lá do Leif, no barco, era só o Thorfinn ter ficado lá. Então, foi isso que eu pensei. Quem fez todo o Farmland foi o cara que derrubou o saco perto dele, que fez o pássaro voar. Pera lá. Aí você tá falando do anime, agora. Sim. Tá, quem fez o Farmland... Quem fez o Thorfinn sair do barco foi o pássaro. E o pássaro voou porque um cara derrubou alguma coisa perto. Caraca, isso é muito específico. Vamos conferir isso aqui, peraí. Eu não sei se ele voou... Eu não sei... Eu acho que o pássaro só voa, Sky. Não, Jay, escuta a cena de novo. Ele voou porque teve um barulho que foi um cara derrubando alguma coisa atrás. Esse ponto de virada não existe no mangá. Então... deixa eu ver aqui. Então, o cara fala, o que está fazendo? Cuidado. Não foi por isso, não. O pássaro já estava levantando o voo. Sim. Não. O pássaro não se assustou e voou. Eu tô vendo aqui. É episódio 24, 7 e 18. Não foi por isso, não. Foi só algo que tava ali. Então, isso na versão do anime. Se o Thorfinn só tivesse ficado lá no barco, ele teria voltado, não teria virado escravo. Mas isso foi ótimo, narrativamente falando, porque tudo que aconteceu com o Thorfinn, assim, foi justificado mais pelas ações imaturas e idiotas que ele tomou em todo aquilo ali. Porque se ele tiver... Porque tudo ali tava dizendo pra ele, esquece a vingança, esquece isso, amadureça. Isso era tanto o Askeladd quanto o Leif dizendo pra ele. Você entendeu isso, correto? Sim. Isso. Era esse negócio de esquece essa vingança, vai viver tua vida. O Askeladd diz isso com todas as palavras. Mas ele ficou tão preso a isso que ele fez decisões erradas. Isso fez com que ele voltasse lá pra situação e se envolvesse e desse a merda lá pra ele. Então, ficou melhor no anime. Então, nesse ponto, nessa reta final, o anime superou o mangá nessa parte da história. Eu tenho que admitir isso. E olha outra coisa, a gente descobriu o nome do Askeladd. Você consegue me explicar o que era aquele lance dele ser rei? Consigo. Tá, então, você sabe que a mãe dele é a Lídia, né? Sei, tá. E a Lídia é a última descendente da linhagem do rei Arthur. Que Isso. faz agora o Askeladd ser o último descendente da linhagem do rei Arthur. Então. Ou seja, peraí, o herdeiro do trono de Britânia. Tá. Pra mim isso não faz nenhum sentido, por motivos óbvios. Por quê? Vamos lá, primeira coisa. O rei Arthur... o rei Arthur é uma lenda. Não, existiu um cara chamado Artorius. Se o rei Arthur... assim, a lenda do rei Arthur, do jeito que a gente conhece, aquilo ali é tudo lenda, tudo alegoria, aquilo ali não aconteceu. Provavelmente existiu um Artorius aí, que foi alguém, um nobre, alguma coisa assim? Provavelmente sim. Mas então, no universo de Vinland Saga, a lenda do rei Arthur é real. É isso que a gente... o mesmo Artorius, Jay. Tá bom. E daí, por algum motivo, ele só ele teve descendentes e o Askeladd é o único. Sim. Esse papo de só o cara do passado só teve um descendente, assim, a não ser... É o único descendente vivo. Tem isso também, vivo. Esse fato é importante. Tá bom, eu vou comprar a ideia. E, aparentemente, o nome real do Askeladd era Lucius Artorius Castro. Isso, e existe um Lucius Artorius Castro, então vamos ler sobre ele aqui. Castus, não Castro, Jay. Castus. Então, segundo aqui a informação que eu tenho do Wikipedia,
foi um comandante militar romano. Ele serviu com distinção na província romana da Britânia nos séculos 2 e 3. Esse é o rei Arthur. Muitos historiadores e acadêmicos sugerem que ele é potencialmente a base histórica para a figura mitológica do rei Arthur. Ok. Então o Askeladd, ele tem o mesmo nome do rei Arthur do século 2 e 3, segundo o lore de Vinland Saga. Tá. Caramba, mas os séculos 2 e 3, Vinland Saga se passa 800 anos depois disso. Sim. Realisticamente não faz sentido, mas beleza, ficção, eu vou comprar a ideia. Por que não? Imagine você. Vamos lá, vamos supor que você, Sky, você consegue dizer com toda certeza que você é o único descendente vivo de um cara que viveu no ano de 1200. É por isso que não faz sentido. Mas aí, pensa bem, eles viviam tudo em Wales, que é um lugar pequeno e todo mundo se conhece, não é tão difícil. Cara, são 800 anos, não é assim que funciona. Não é. Jay, sensor, hoje em dia dá pra tu conseguir genealogia de até 300 anos atrás. Mas não dá pra saber quem era um parente de quem com tanto grau de precisão. Não é bagunça, Sky, não é. Jay, lembra? Ele é família real. Eles sabem que é família real. A gente sabe, por exemplo, a família real japonesa. É a mesma família há mais de 2000 anos, Jay. Tá, beleza. Não, tá. Mas é um caso diferente, porque os caras estão... É uma família, eles vivem mais ou menos no mesmo lugar, existem registros, Pelo amor de Deus, a mãe dele era uma escrava. Sim, mas antes de ser escrava, o que ela era? Ela era ela era princesa de... Eu tô reorganizando as informações aqui. Tá bom, então você tá... Tá, então a sugestão é que... Tá bom. Tá bom, vou aceitar a ideia. Beleza, entendi. Eu não tenho mais perguntas sobre isso aí. Então, valeu por explicar. Sobre... Até perdi a linha. A gente tá falando do final do Vinland Saga, que foi bom. A gente tinha feito comparações com o mangá. E meio que o anime ele acaba sem final, porque tipo, o final dele é a faca do Thorfinn caindo, isso daí é o original do anime. Quer dizer, no mangá parece um painel gigante com um monte de coisa que aconteceu, mas o jeito que o anime fez foi... melhor. Mais interessante. E depois aparece uma coisa dos personagens que vão aparecer no próximo arco, que são o Einar e o resto. O último capítulo, o nome do último capítulo, do capítulo 54 e do último episódio do anime é Fim do Prólogo. Sim. Isso não foi prólogo. Pô, se faz 54 capítulos, a gente se envolve com a história, 2 cur. Agora terminou o prólogo. Ué, isso acontece, é tipo a Golden Age. Mas a Golden Age é diferente de Berserk. É diferente. É diferente. Tipo, mas você percebeu que na prática o anime não teve final? Ou é tipo um grande valeu mangá? Então, teve. Aquilo é um final. Porque aquela é a ideia, existe o final quando a história se conclui, que eu chamo de final literal, e existe o final temático, que é quando as ideias se fecham. As ideias se fecharam. Porque pensa, Canute concluiu o arco dele, ele virou rei, mudou e tal. O Askeladd morreu, e o Thorfinn meio que... pelo Askeladd ter morrido, meio que a vingança dele não faz mais sentido, porque não tem como matar alguém morto. E o final pro Thorfinn foi trágico, mas um final trágico ainda é um final. Então, aquilo foi um final temático mesmo. Tanto temático quanto literal, não é porque continua no mangá e tal, mas sim, houve final. Você discorda? Eu só tô querendo te mostrar que as ideias foram concluídas. As ideias que foram abertas foram fechadas. E aí, concorda ou não? Não sei, porque pra mim seria tipo você dizer que o final da Golden Age do Berserk é o Eclipse. Mas não, o final da Golden Age do Berserk é o Guts saindo de casa. Meio que eu senti que faltou, tipo, mais uma cena ou algo do tipo, sabe? Não, mas então, faltou mais uma... você tá te chamando porque acaba num cliffhanger do Thorfinn indo pra lá algum lugar e meio que a gente não sabe o que acontece.
Cara, você só tá assim por causa do Thor, porque você não sabe o que vai acontecer com ele. Quer dizer, agora eu sei porque eu li o mangá, né? Não, tá, vamos entender o que eu quis dizer. Você só tá falando isso porque o Thor não teve uma conclusão. Só que eu tô te mostrando que houve uma conclusão sim desse arco dele da vingança. Foi um final trágico pra ele. Ele não conseguiu superar a vingança, por isso ele cometeu erros e por isso ele virou escravo. Foi isso. Foi uma conclusão disso. Concluiu-se uma ideia. Tanto é que o lance dele querer a vingança dele não é algo que vai ser mais relevante, citado. Isso não importa mais. Então esse arco dele terminou. O Vinland Saga era o arco do Thorfinn, a vingança dele, o Askeladd e o Canute. Esses eram os 3 personagens que meio que principais, que estavam se desenvolvendo e tendo arcos. E os 3 foram concluídos. E é isso aí, é bem simples. Pô, é isso aí, eu não tenho mais nada pra falar, só tenho pra dizer que foi ótimo. Mais alguma coisa pra falar? Antes da gente ir pra conclusão e nota? Leio o mangá pra saber o resto, porque... Não sei, vai ter continuação? Ah, tá, boa pergunta. Você viu em algum lugar que tinham dito que ia ter um mangá? Não. Que ia ter um filme? Então, eu vi isso, só que eu também vi lugar que desmentia isso. Não, porque pela informação que eu vi, assim, por cima, era só um negóciozinho, era só um curtazinho que eles lançaram no Twitter, uma parada assim. Ou seja, não é confirmação de filme, não. É uma informação que... É uma informação que foi passada muito errada, que foi passada de maneira errada e virou em algum lugar. Foi confirmado um filme para Vinland Saga. Não, foi só um curtazinho no Twitter ou algo assim. Posso até estar falando besteira, mas não foi confirmado o filme. Vai ter segunda temporada? Não sei. Porque eu tinha dica para vocês: se uma notícia tá escrita em espanhol, é provável que ela seja mentira. Olha, eu não sei se vai ter segunda temporada, mas olha só, ler o mangá é isso que eu recomendo. E se for pra ler o mangá, eu recomendo começar do capítulo 45, só pra ver as mudanças que foram feitas do anime para o mangá, mas não precisa ler, você só vai folheando e vai acompanhando, afinal você já sabe o que acontece, afinal você viu o anime. Mas vai folheando o mangá a partir do capítulo 45 para ver toda a reta final aí, e do 45 até o 54, folheando rapidinho, aí você vai vendo as diferenças de mangá e anime. Aí a partir do capítulo 55 que começa novo arco, que é numa fazenda. E o Thorfinn é um escravo agora, e aí é todo um outro enredo, todo um outro plot. A história reseta bruscamente. Nada é reaproveitado. Quer dizer, tal que continua o plot do Canute. Ah, tá, mas tá bom, tá. Nem tudo é resetado, então. Sobre... então recomendamos... Tá, conclusão agora, vamos lá. Vai você primeiro. Vai você primeiro. Tá bom. Tá, minha nota vai estar entre 8,5 e 9. Eu vou dar 8,5. Assim, eu acho que ter acompanhado Vinland Saga aos poucos não me fez ficar tão empolgado assim pra obra como um todo. Mas quando eu assisti os episódios, eu via, caramba, o anime é muito competente, é muito bom. Mas sei lá, eu não consigo dar um 9 ainda. Eu dou 8,5. É muito competente. É isso que eu tenho pra dizer. Não me foi uma das poucas coisas que não me decepcionaram em 2019. Eu dou 8,5. Eu não consigo dar 9 não. Mas é claro que eu recomendo. E como adaptação eu dou 11. É sério. Eu dou 11 só porque Vinland Saga é um case de sucesso de como uma adaptação de mangá pode ser tão foda, mesmo com o mangá sendo foda. Porque normalmente a ideia que a gente tem é que quando o mangá é muito bom, o anime nunca vai chegar perto. E Vinland Saga não conseguiu só chegar perto, como em algumas coisas ele melhorou, de tão boa que foi essa adaptação. Então, o Vinland Saga, tanto o Vinland quanto o Shingeki no Kyojin são do mesmo estúdio, são cases parecidos de adaptações do anime que foram melhores do que o mangá em alguns aspectos. Não tô dizendo que o anime como um todo é melhor do que o mangá, mas eu só tô afirmando que em alguns e até em muitos aspectos foi sim melhor. O que é incrível pro mangá que já é tão bom. É isso aí, essa é a minha conclusão. 8,5 foi ótimo, foi um dos melhores animes de 2019. Vai, fala aí você agora, Sky. Rapaz, eu não tenho essa de meio não, eu dou 8.
Cara, mas, tipo, o anime foi bom, e, tipo, cara, tipo, a cada final do episódio, geralmente acabava em cliffhanger, tipo, dava muita vontade de ler o mangá, então, esse é o tipo de anime que, pra mim, seria o ótimo de você rushar. É um anime bastante rushável, você concorda? Se eu tivesse rushado, eu acho que eu daria um 9, mas eu concordo, Eu acho que minha experiência foi um pouco prejudicada porque eu vi em partes. Cara, eu não sei realmente falar, eu não li o mangá, mas, tipo, pra 2019, eu creio que o último trimestre foi o melhor em questão de anime. Isso sem dúvida. Você tá falando que a última temporada foi a melhor do ano. Sim. Tá. Em boa parte porque a segunda e a terceira foram uma bosta, mas... Então, 50%. A terceira não foi uma bosta. A terceira foi medíocre. Termo melhor? Não, foi boa. Eu acho que acabamos mais alguma coisa ou a gente pode finalizar a Vinland Saga de uma vez por todas? Finalizemos. Tá bom, então a gente finaliza a Vinland Saga aqui.